Olá, muito boa tarde, pessoal aí dos terceiros anos de ensino médio, né? Os meus terceiros A, C e D, tá bom? Como é que vocês estão? Espero que bem e espero que vocês continuem assim. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa AP, tá? Vocês tiveram aí de 3 a 23 de novembro como o primeiro momento para a realização da prova, que foi feito de forma totalmente online, digital, né, via sede, onde vocês tiveram que entrar lá enfim, ler a prova e resolver as questões. E não se preocupe em mandar para nós os resultados, se vai xerocar, se vai fotografar, se vai printar, não, porque isso você assim que terminou, a gente teve acesso online aí aos resultados, a escola está tendo acesso a esses resultados aí das suas respostas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o segundo momento. Agora a gente vai ter um segundo momento de aplicação da prova, de feitura, né, de realização da prova aí por conta para aqueles alunos que não conseguiram fazer no primeiro momento, que foi de 3 até 23 de novembro. Nós temos então a partir de amanhã, 27, e vai de 24, perdão, e vai até dia 27, sexta-feira. Então a gente vai ter o segundo momento que a gente chama aí de, eles estão chamando da segunda chamada, onde vocês vão poder realizar essa prova no mesmo esquema, entrando lá na sede, via sede, né? E realizando a prova. Lembrando que eu vou usar essa prova como nota, tá? Os resultados aí eu vou usar como nota também para vocês. E é muito interessante fazer, porque a prova, eu dei uma olhada aqui minuciosa e ela está muito diversificada. Tá com uma riqueza de textos, gente, que é muito boa, tá? Nós temos desde poemas, entrevistas, artigo de opinião, dissertação, contos, charges, narrativas, tanto narrativa literária quanto narrativa de cunho pessoal, de autores de diferentes épocas, diferentes estilos, né? Portanto, aí diferentes períodos, e temas também muito diversificados. Então, meu, vale muito a pena fazer a prova, é muito legal. E lembrando que todo mundo tem que fazer, né, gente? Primeiro porque vai valer como nota. E segundo, que quando você começa a ler a prova, eu particularmente achei fantásticos os textos. Eu fiz uma seleção de alguns textos aqui que eu vou dar uma lida para vocês e também fazer alguns comentários, tecer alguns comentários sobre eles, porque eu achei muito bacana. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui de uma relação dos textos que estão compondo a prova de vocês. E vou fazer a leitura de alguns para a gente conversar um pouquinho. Lembrando, gente, que vocês têm de amanhã até sexta-feira, dia 27, que é a segunda chamada para fazer. Depois, provavelmente tem aí um outro momento, uma terceira chamada para fazer a prova, mas a gente não sabe ainda qual vai ser o esquema. A gente não sabe se vai poder ir até a escola, fazer lá de modo presencial, se vai poder ir até a escola e pegar essa prova física, fazer e depois devolver, até porque a gente não pode ter aglomeração, até porque a gente está numa pandemia. E detalhe, tá, gente? Muita gente está achando que isso acabou, que já está chegando ao fim, mas infelizmente não. E infelizmente a gente tem a impressão de que isso está voltando, né? Não sei se se pode falar de uma segunda onda ainda, eu acredito que sim, porque na Europa isso já está acontecendo e aqui não é diferente, né? A gente está num país aí de dimensões continentais, com uma população imensa, e já tivemos um número de mortos aí, infelizmente, bastante importante. Claro, nenhum deveria ter morrido disso, mas o fato é que já são quase 170 mil, se já não chegamos nos 170 mil. Então, gente, isso não é uma gripezinha, isso não é qualquer coisa. Então, para onde quer que você vá, leve sua máscara, use a sua máscara. Se for ficar um bom tempo na rua, ideal é que não fique, mas se for ficar, leve 2 ou 3 máscaras, porque depois de 2, 3 horas, gente, a máscara já não filtra mais nada, a máscara fica úmida e aí ela já não filtra mais nada e você está pondo em risco a sua vida e a vida também de quem está ao seu lado e de quando você volta para casa, a vida dos seus familiares também. Então, álcool em gel também na bolsa, na mochila, no carro. Eu, quando tenho que sair, eu carrego máscaras, carrego álcool em gel no carro, carrego na mochila. Onde eu entro, já vejo se tem álcool em gel para poder fazer aí a asepsia das mãos, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado sim. E evitando ao máximo locais com aglomeração de gente, que isso é muito importante, tá bom?
Então vamos lá. A prova de vocês está muito interessante, a gente está muito diversificado. Nós temos poemas comparados, narrativa literária, nós temos uma narrativa, um trecho de Shakespeare, nós temos narrativa intimista, nós temos textos ilustrativos que vão ser comparados com textos escritos, né? São charges e também são poemas ilustrados que vão fazer comparação com outro, vão ser comparados com textos escritos de autores diferentes e muitas vezes de épocas diferentes também, para a gente perceber um pouquinho a diferença entre um período e outro, né? Entre um vocabulário e outro, a escrita, a forma como o autor escreveu na época dele, Machado de Assis lá há 120, 150 anos, e um poeta, Vinícius de Moraes, agora da década de 40, década de 50, enfim, a gente tem aí isso muito diversificado, tá bem interessante mesmo. Temos aí, ó, textos informativos, né, falando também sobre campanhas de vacinação, o porquê, qual a necessidade, o porquê da necessidade, né, qual que está em primeiro lugar nas pesquisas, se o resultado realmente é bom, tem se mostrado, né, nos testes aí como bom, enfim, a gente tem aí várias informações muito importantes. Vamos fazer a leitura então de alguns textos aqui que eu achei bem bacaninha. Lembrando, a prova tem 26 questões, eu achei muito boa, ela veio com o dobro das questões. Então não dá pra gente perder essa nota, gente, é muito importante e vai valer aí, vai ter um peso bem bacana para vocês. Então vamos lá. A gente vai começar aqui a leitura por dois textos, que na verdade são dois poemas, e é o que a gente chama exatamente de texto comparativo. Então vamos lá. Desalento. Por que haveis passar tão doces dias? Feliz daquele que no livro d'alma não tem folhas escritas, e nem saudade amarga arrependida, nem lágrimas malditas. Feliz daquele que de um anjo as tranças não respirou sequer, e nem bebeu eflúvios descorando numa voz de mulher. Mas nesse doloroso sofrimento do pobre peito meu, sentir na dor, sentir no coração que a dor da vida, a esperança morreu. Nós temos aí um trecho do poema Desalento, que é do Álvares de Azevedo, né? Poeta do período aí do mal do século, né? Bem bacana, bem interessante e que fala do desalento, né? De que é melhor passar pela vida sem sentir a dor do amor, sem ter marcas nenhuma, sem ter nada, porque aí também não vai sofrer nada. E aí nós temos um texto, que é o texto 2, que está ao lado, poesia comparada, né? Como dizia o poeta: quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Então percebam que nós temos dois poemas tratando da mesma temática, do mesmo assunto, porém com ideias completamente diferentes, né? Trazendo aí como cada um desses autores trabalhou, e a gente percebe até o vocabulário que é diferente, até porque a gente está falando e está lendo textos de vocábulo de poetas com períodos completamente diferentes, tá bom? Então, nós temos aí esse primeiro texto 1 e texto 2, Desalento e como dizia o poeta da AP de vocês, que está bem interessante. Um outro texto que eu fiz aqui, também uma seleção para ler para vocês, foi justamente um trecho de O Guarani, que fica aí na quarta caçada, né? O selvagem compreendeu imediatamente a razão disto. A onça, com os seus instintos, tinha visto os cavalos e desdenhava o homem, fraca presa para saciá-la. Com a mesma rapidez com que formulou este pensamento, tomou na cinta uma flecha, pequena e delgada como o espinho de ouriço, e esticou a corda do grande arco que excedia de 1/3 a sua altura. Era bem maior que ele. Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um bramido da fera. A pequena seta despedida pelo índio se cravara na orelha e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior. O tigre tinha se voltado ameaçador e terrível, aguçando os dentes uns dos outros, rugindo de fúria e vingança. De 2 saltos aproximou-se novamente. Assim
Estes dois selvagens, ele está se referindo ao índio e à onça, né? Estes dois selvagens das matas do Brasil, cada um com a coincidência de sua força e de sua coragem, consideravam-se mutualmente como vítimas que iam ser imoladas. O tigre, desta vez, não se demorou, apenas se achou a coisa de 15 passos do inimigo, retraiu-se com uma força de elasticidade extraordinária e atirou-se como um estilhaço de rocha cortada pelo raio. Esta luta durou minutos, o índio com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha mantinha assim imóvel a fera, que a pouco corria a mata, não encontrando obstáculos à sua passagem. Então, esse texto é bem bacana, esse trecho é muito bacana, falando dessa parte aí, esse trecho da caçada, dessa obra Guarani, que é uma obra que representa aí o nosso período indianista, tá? Que é o do José de Alencar. Vamos aqui agora, também um texto pequeno, tivemos aqui então uma narrativa, né? Uma narrativa descritiva do nosso período indianista, e nós vamos agora para um terceiro texto que eu fiz a seleção aqui também, isso mesmo, a terceira margem do rio. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, abre aspas, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim, fecha aspas. O que não era de certo, exato, mas que era mentira por verdade. O que não era de certo, mas que era mentira por verdade. A gente tem um trecho onde, de repente, isso nem aconteceu, mas a criação que ela teve, tá, fez com que ela sempre pensasse, não, foi meu pai que me ensinou assim. Isso se chama berço, isso significa você ouvir o que o seu pai, o que a sua mãe está dizendo para você, e isso a gente carrega, as coisas boas, né, os bons ensinamentos, a gente carrega para a vida inteira, isso é fato, né, gente? Bom, sendo que, se ele não se lembrasse mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio? Para outras paragens, longe, no não encontrável, só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi no dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento, inclusive. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela se segurou. Eu vou ler esse trecho novamente, porque eu dei uma errada feia aqui, ó. Vou começar lá do início novamente, porque a leitura não pode errar, a leitura explicativa, né? Sendo que se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por quê? Então, não subia ou descia o rio, para outras paragens, longe, no não encontrável. Se ele soubesse, mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos, no barranco. Foi um dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. É uma narrativa, contando um trechinho aqui, chama-se do João Guimarães Rosa, chama-se A Terceira Margem do Rio. É um trecho, né, colocado com muita poesia, com muita emoção aí, a vontade dos filhos, né, de encontrar o pai, de reencontrar o pai, a quem eles devem tanto a questão da criação, né, que foi muito boa, por sinal. Sempre os nossos pais, graças a Deus, né, nossos avós, nossos pais, nos trazem aí lembranças boas, de ensinamentos muito bons. Eu, na minha idade, lembro dos meus, imagina vocês que estão aí na flor da idade, pelo amor de Deus, né? E pai é pai, mãe é mãe, são os nossos melhores amigos, a gente não pode duvidar disso de jeito nenhum, gente. Temos amigos por aí? Temos. Mas pai e mãe, é sagrado. É sagrado, tá? Bom, fiz aqui a seleção de um outro texto. Nós temos uma charge, né? Texto 1,
da andorinha, do passarinho que vou voar uma poesia, e aí ele voa, 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 tá num poste, nos fios, né, tá na cidade, no centro urbano, e ela vai direto pro fio, aterriza, só que aí eu entendi que ela não consegue pegar o fio, na verdade ela acaba aí se lascando toda no chão, né, ou batendo no fio. E aí nós temos o texto 2, As Andorinhas de Antônio Nobre. Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Ele está poetizando aqui, musicalizando o poema dele. É um poema concreto, do período concreto, porque ele está a escrita, né? Vocês vão perceber que ele está em franco declínio, né? Franca queda, que está fazendo menção à andorinha que está também se atirando do alto lá, para se lascar toda no fio e no chão. Na verdade, é a falta de natureza está sendo abordada aqui, né? A falta de natureza, a falta de poesia, a falta de musicalidade. E a natureza, os animais também sentem isso, né? E a andorinha está sendo utilizada aqui como um pano de fundo, né? Como uma personagem, um eu lírico, né? Que está conversando com a gente, mas na verdade aborda aí essa falta de natureza nos centros urbanos, onde nem os pássaros têm mais onde se abrigar. Tudo bem? Temos também o poema Vaso Chinês, do Alberto de Oliveira, que é do período parnasianista, tá? Primava pela perfeição, né? E ele vai fazendo aqui... eu não vou ler esse poema para vocês. Águas Sombrias também é bem interessante, mas eu não vou ler esse poema também, esse texto também, porque vai ser bem legal. Temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é do Lima Barreto. Prefiro a simplicidade, que é o próximo texto. Carne seca e macaxeira, um cozido de capote, água fria lá no pote, melhor que da geladeira. No terreiro a poeira se espalha na imensidão de paz e de comunhão que que não se vê na cidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Bodegas para se comprar e o nosso supermercado que ainda vende fiado, pois dá para se confiar. Um caderno para anotar não carece de cartão, pois às vezes falta pão. Mas não falta honestidade, prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Um outro poema aí, que é do Braulio, né? O Braulio Bessa. Ele passa bastante naquele programa da Fátima Bernardes, né? O Encontro... não lembro o nome do programa, acho que é Encontro com Fátima Bernardes, sei lá. É aquele poeta nordestino. Ele é maravilhoso, é maravilhoso. Depois temos a Três Irmãs, Helena, tá, do Machado de Assis, Corrida da Vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas pelo espinho, causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Temos outro poema aí do Braulio também, tá? Braulio Bessa. E aí temos uma charge do Mindinho, e temos... Ah, sim, aqui esses dois poemas... Eu não posso deixar de ler para vocês esses dois poemas e comentar algumas coisas também, gente. Que é muito interessante, porque... Lembra que eu falei poema comparado, né? Poesia comparada. A gente tem um poema de um autor aqui, outro poema de outro autor aqui, ou na sequência, pode ser lado a lado, ou pode ser na sequência, enfim. Porém, tratando do mesmo tema, porém com ideias diferentes, cada um expondo aí a sua ideia, e também podem ser de períodos diferentes, para a gente ver como é que fica essa questão do vocabulário, como que o tema era trabalhado naquela época, no século passado, no século retrasado, e como que esse mesmo tema é trabalhado hoje. E o tema pode ser variado, poesia, pode ser amor, pode ser natureza, enfim, tudo que você quiser aí como tema, porém não confundir. Tema é o assunto, tá? Ideia é como cada um vai trabalhar este mesmo assunto. Então, não confundir tema com assunto. E nem confundir tema e assunto
com título. Título é o nome que a gente dá para o poema, tá? O assunto é sobre o que a gente vai tratar, quais são as ideias ou a ideia que a gente vai expor sobre esse assunto. Então vamos lá. Sementeira. Cresce a semente, lentamente, debaixo da terra escura. Cresce a semente enquanto a vida se curva no chicomo, e o grande sol de África vem amadurecer tudo, com o seu calor enorme de revelação. Cresce a semente que a povoação plantou curvada, e a estrada passa ao lado, macadamizada, quente e comprida, e a semente germina lentamente numa tope, imperceptível como um caju em maturação. Depois de Tanga e Capulana, a vida espera espiando no céu os dagoiros que vão rebentar sobre as campinas de África, a povoação toda junta no eucalipto grande, nos corações e a mamba da ansiedade. Oh, dia de colheita vai começar na terra ardente do algodão. Tá falando aqui desse processo, né, de começar a arar a terra, abrir os buracos, jogar a semente, ver ela germinar, esperar que ela germine, cresça até o momento da colheita. Até aqui tudo bem, uma forma poetizada, né, romantizada, é do José Craveirinha. Eu nunca tinha lido poema nenhum dele, mas já gostei, já gostei. Achei muito bonito isso. É mais um processo, descrevendo poeticamente o processo, né, de semear mesmo, né, e por isso que se chama sementeira. Jogar a semente na terra e esperar que ela germine, brote e vire aí o produto de colheita, né, e depois o produto de consumo, né. E agora temos a colheita, tá? Quando o cansaço do trabalho sem descanso, de grossos calos amarelam suas mãos, o lavrador quer transformar o verde em flor e ver a flor se transformar em grão. Se de chorar Deus se lembrou durante o ano e o seu pranto se fez chuva sobre o chão, o lavrador já se prepara para a colheita, sorrindo, vê que seu suor não foi em vão. E a colheita que encheu a tulha, da tulha o grão para a cidade vai. A terra dorme e ele não descansa, sempre na esperança de colher bem mais. Para colher o que plantou com seu trabalho, o lavrador leva pro eito o multirão, a sacaria e trazida aos carreadores, e para a cidade quem transporta é o caminhão. Com o dinheiro ele vai pagar o banco, não sobra nada. E ele espera outro verão. Assim, pensando, o lavrador vai para a roça, arar a terra para a nova plantação. Esse é do José Fortuna. E se a gente pensar bem, prestar atenção, fazer uma releitura novamente, ler novamente o primeiro e o segundo, neste segundo poema aqui do Fortuna, a gente já percebe questões sociais, tá? A gente já percebe questões sociais. Enquanto o primeiro traz uma forma poética, romantizada do processo de sementeira, né? De semear a terra, ver germinar, esperar crescer, etc, etc. Neste poema a gente já tem a questão aí do trabalho, né? Do trabalho árduo, da labuta, que mesmo que a natureza, Deus, né, ele tem essa forma religiosa aí de apontar a questão da natureza, o universo, foi bonzinho, foi legal, foi bacana, condescendente, trouxe chuva. Ele faz até uma comparação entre a chuva e a lágrima de Deus, né, por dó e piedade dele, mas lá no final ele vê que ele não fica com nada. Então a gente já tem aí uma crítica social voltada pro trabalho, né? Trabalho escravo, né, gente? Diga-se de passagem. Então, essas duas poesias são muito interessantes e eu fiz questão de ler para vocês, tá? E aí estamos chegando já ao final da prova. Sim, esse é muito bacana também. A Casa dos Meus Brinquedos Antigos, eu achei bem legal esse texto e selecionei aqui para vocês também para fazer leitura. Eu me mudei. E por uma dessas coincidências imobiliárias ou simplesmente por coisas que têm que acontecer, o meu novo lar é vizinho da casa dos meus brinquedos antigos. Ontem, percebi que me reconheceram, pois me olharam demoradamente pela janela quando cheguei tarde e cansado do trabalho. Agora dá quase para apalpar a surpresa de cada um deles ao me notarem assim tão sério,
tão grande, tão opaco. E talvez deduzam que acabei me transformando em mais um adulto com um arremedo de rosto. Quem sabe até sofram por esses. Nós, seres que jogam fora pipas, casinhas e bolas de gude ou vidros de maionese para colocar um pequeno peixe. Toda a infância deveria ter um céu e um riacho à prova de esquecimentos ou exigir alarme no despertador para serem visitados. Achei muito bacana isso. Vejo que a casa dos meus brinquedos antigos não tem mais, não nos seus espaços, a sensação de que irmãos e amigos vão chegar a qualquer momento e espocar sorrisos e assovios. Suas brincadeiras e pantominas, adubos imprescindíveis para qualquer estágio da vida devem ter ficado de vez nas fotos amareladas de álbuns perdidos e jamais reclamados, ou regularmente encaixotados. Por isso, muito menos há indícios de que os meus brinquedos antigos possam vir a pertencer ao meu mundo atual. Casas de adultos não brilham o bastante para guardar um jogo de queimada, nem para continuar pulsando a lembrança do primeiro toque na mão de uma garota. Certos de não haver resquícios de criança nos meus olhos, os meus brinquedos antigos recolhem-se calmamente, sem interesse qualquer, pelos lugares por onde tenho andado. Bacana, né? Também gostei muito do Edu Carlos Bernardes, tá? A Casa dos Meus Brinquedos Antigos. Eu gostei muito dessa narrativa. Isso é o que a gente chama de narrativa poética. Ela traz claramente uma memória afetiva, né? E a memória afetiva aí ele percebe a partir do momento que ele vê os brinquedos dele de infância e o quanto esses brinquedos ele dá uma certa vida, né? É uma prosopopeia, ele dá vida para esses brinquedos. Porque, na verdade, ele diz que os brinquedos sentem falta dele, mas ele não sente falta dos brinquedos. É como se os brinquedos estivessem reclamando a criança que um dia brincou com eles. Né? É muito bonito isso, muito bacana. Depois temos um texto, cães realmente entendem quando estamos falando com eles? Esse texto vai abordar um pouquinho essa questão, é pesquisa, isso não é inventado, é um texto informativo sério, com base em análise, em pesquisa, em estudos, né? Feita com cães, estudos feitos com cães, aí onde se percebeu que os cães provavelmente têm alguma memória mais parecida com a memória dos bebês, ou a inteligência, aí, né? A percepção dos bebês. Eles ficam muito atentos a nós e às nossas atitudes. Depois nós temos um texto também informativo, falando aqui das onças pintadas que sobrevivem em árvores durante as cheias da Amazônia, né? Que é um hábito delas já. Aí a gente tem... tá. Eu vou ler para vocês aqui, vou fechar o vídeo com essa leitura, a águia, que é muito bacana. A águia pode viver 70 anos. Sabe por quê? A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela chega a viver 70 anos, mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria decisão. É nessa fase da vida que ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar suas presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontadas contra o peito são suas asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar já é tão difícil. A águia então tem duas alternativas: morrer ou enfrentar o dolorido processo de renovação que vai durar 150 dias. Repetindo, a águia tem duas alternativas. Ou ela morre, ela escolhe morrer, ou ela escolhe passar pelo doloroso processo aí de renovação, transformação e renovação, que vai durar todo esse tempo aí de 150 dias. Esse processo de renovação consiste em voar para o alto de uma montanha e recolher-se em um ninho próximo a um paredão, onde não necessite voar. Ela vai ter que se alimentar, porque ela não vai poder mais voar, né? Durante esse período ela tem que ficar no lugar onde ela tem alimento. Após encontrar esse lugar, a águia começa a arrancar as unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só 5 meses depois, sai para o famoso voo de renovação e para viver então mais 30 anos. Então só ela passa por um período de renovação onde tudo dela é trocado.
unhas, bico, penas, tudo. Em nossa vida, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar um voo de vitória, devemos nos despreender de lembranças e costumes e velhos hábitos que nos causam dor. Somente livre do peso do passado podemos aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre nos traz. E aí eu fiz questão de ler esse texto, a águia, para vocês, para fechar aqui a leitura. Tem mais texto, eu não li toda a prova. Será que a gente não está passando por um momento desse de reclusão? Apesar de muita gente já não estar mais dentro de casa, não estar respeitando, né, o isolamento nem nada, mas assim, lembrando, né, que se tiver que sair, que use todos os cuidados aí. Mas será que a gente não está passando por esse momento onde depois, quando tudo isso, se Deus quiser que seja logo, tudo isso acabe, a gente não saia, não renasça como ser humano melhor? Eu ando meio descrente disso, mas a minha esperança eu não perdi ainda não. Eu acredito que depois disso a gente vai sim conseguir ser um pouquinho melhor. Sempre teremos forças negativas, sempre teremos pessoas de todas as classes sociais, de toda a natureza, falando o contrário, infelizmente, tá? Dizendo um monte de bobagens, principalmente pessoas públicas, mas eu ainda acredito no bom senso, na responsabilidade e acredito que a gente vai se sair muito bem disso. Vamos nos tornar seres humanos melhores. Eu acredito nisso. Lamentando aí as 170 mil ou mais vidas que foram perdidas. Mas vamos torcer para que a gente consiga sobreviver e e sejamos futuramente aí seres humanos melhores. Tudo bem, gente? Terceiros anos. Parabéns pela participação de vocês até hoje. Lembrando que os textos de vocês aí das lives que estão sendo feitas, eu não estou participando, mas eu estou sim recebendo os textos. Podem enviar para o meu e-mail, podem mandar para mim os textos, podem pedir ajuda, que eu vou ajudar vocês na produção dos textos, sim, e vou considerar como pontos, como notas, sim, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Fica aí a leitura da AP. Não esqueçam, é de amanhã, 24, a sexta, 27. Depois a gente não sabe se vai ter um outro momento, provavelmente tenha, mas não sabemos como é que vai ser ainda, tá bom? Então, entrem e façam a AP. Uma boa sorte para vocês, tudo de bom e se cuidem. Tchau, tchau.